podemos, assim, de uma maneira meio simplificada, dividir a nossa vida numa dimensão pública, social, e numa dimensão privada, pessoal, até mesmo íntima. Cada um são vários matizes. Vamos pensar a dimensão pública e social. Em certas sociedades foi fundamental. Para Atenas, por exemplo, para a democracia ateniense, que apesar de ter durado pouco tempo, 150, talvez 200 anos, ter coberto poucas pessoas, no seu auge talvez fossem cidadãos com direito a voto, algumas dezenas de milhares de atenienses, ela continua sendo uma espécie de grande referência para quem lida com filosofia, para quem lida com democracia, para quem estuda os fenômenos sociais. Pois bem, na democracia ateniense, a ideia de que o homem só se realiza em sociedade era vital. O homem que não vivesse em sociedade era alguém limitado. Os gregos tinham um termo para a pessoa que não vivia em sociedade. Era o idiotés. Vocês veem qual a palavra que deriva do idiotés, é o idiota. O idiotés, que vem da idios, próprio, é a pessoa que está confinada em si própria. Ela não sai de si própria. O mais próximo do idiotés que nós temos na nossa língua hoje seria o autista. Mas o idiotés não é um autista no nosso sentido, que é uma pessoa com um seríssimo problema cognitivo. O idiotés é uma pessoa que simplesmente optou por fechar-se no seu próprio mundo. Então não participa da coisa coletiva, não estabelece vínculos, não vai à vida social. E a vida social e política em Atenas é intensa. Um cálculo de Moses Finley, um historiador da Grécia, um historiador recente da Grécia Antiga, um cálculo de Moses Finley indica que haveria 40 assembleias na Ágora, na praça, por ano, uma a cada 9 dias. Isso quer dizer que no período em que nós somos obrigados por lei a ir uma vez à urna, talvez duas, quando há segundo turno, nesse período em que nós votamos uma ou duas vezes, o que significa muito mais tempo no deslocamento até do que na sessão eleitoral, mas que na sessão eleitoral é um tempo muito curto, nesse período, um cidadão ateniense teria ido a 80 assembleias. Nós, um acionar da urna, eles 80 assembleias das quais participariam, eventualmente falariam, mas certamente votariam, etc. Então a vida política tinha uma dimensão muito grande, política e social. Você fora da vida social seria uma pessoa limitada, seria uma pessoa que não teria uma dimensão mais ampla de estar realizando as suas características humanas. Na sociedade greco-romana, onde a participação política dos cidadãos era bastante valorizada, a distinção entre vida pública e privada era visível. Já na Idade Média, o ambiente doméstico das famílias nos feudos ganha maior relevância. Após a Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos Humanos, a privacidade e preservação da intimidade adquirem direitos. E neste século XXI, na sociedade da informação e da velocidade, como fica a questão da intimidade? Ora, o que nós vivemos na modernidade eu dataria aí, enfim, talvez desde o século XVI, XV, XVI, é uma importância cada vez maior da vida privada. A vida pública, a vida social, cada vez vai ficando mais onerosa, mais difícil. E a vida privada vai se tornando cada vez mais um lugar importante. Então, onde que nós concentramos nossos esforços? Não é necessariamente no social. Claro, todo grupo, todo lugar, a gente vê pessoas entusiasmadas com algum tipo de militância. As pessoas que militam por um partido, que militam por um sindicato, que militam por uma causa. Essa causa pode ser feminista, pode ser igualdade sexual, pode ser o respeito devido aos downs, pode ser o meio ambiente, toda uma variedade muito grande. Agora, as pessoas que militam por causas, as pessoas que criam, então, um tipo de sociedade em torno dos seus ideais, elas são minoritárias no conjunto da sociedade. A maior parte das pessoas está trabalhando por coisas mais focadas, mais concentradas. Então, esse é um dos problemas nossos, aliás. Quer dizer, aquilo que para o grego era pejorativo, o idiotés, que não participa da vida pública, que não discute as questões sociais, para nós há uma tendência a se tornar norma. E essa concentração na vida própria é um perigo para a vida política. Uma frase um tanto usual: se cada um fizer direito a sua parte, a sociedade está boa. Se cada um fizer direito o seu trabalho. Um dentista, um professor de filosofia,
um engenheiro, um maquinista, cada um fazendo direito à sua parte. Mas é claro que falta, se cada um fizer direito à sua ação profissional, à sua vida familiar, está faltando ainda quem coloque o foco na vida coletiva. E esse é um problema sério. Então, comparando com os gregos e fazendo a grande ressalva de que os gregos não representam a antiguidade. Quer dizer, nós estamos falando de atenienses, dezenas de milhares de atenienses, algumas outras cidades, numa população que seria, talvez, na época, no mundo todo, quem sabe 100 milhões. Então, é menos de um milésimo. Não chega a ser um décimo de milésimo, mas é muito pouca gente. E nós estamos comparando isso com a maioria da humanidade hoje. Então, não se trata de os antigos eram assim, os modernos são assim. Mas se trata de os antigos nossos preferidos, antigos de que nós gostamos, antigos em quem nós nos iluminamos. Os antigos davam uma importância para um tipo de vida que entrou numa certa, não digo um certo crepúsculo, mas vamos dizer, não tem mais a importância para a nossa realização que tem isso. Tanto que, quando hoje nós falamos da necessidade de participar da vida coletiva, a necessidade de discutir, o importante que é uma pessoa ir a uma reunião de condomínio, porque nela se decidem questões que afetam a vida de cada um dos moradores, a importância de participar de outras coisas em que somos afetados, vejam o que nós vamos dizer. Importância, necessidade. Nós não vamos falar em paixão, em entusiasmo, em vontade de atuar nisso. Só para uma minoria que adora isso. Mas a minoria, às vezes, adora tanto que ela própria se isola. Ela própria acaba não sendo representativa porque o negócio dela é tão esse que ela acaba não representando uma maioria que até pode se preocupar por isso, mas jamais se preocuparia por isso por tanto tempo. No próximo bloco... Quando eu sou tomado pelo olhar alheio, eu começo a acreditar que o olhar dos outros é um metro adequado para o meu valor. Isso é extremamente delicado, porque o olhar alheio é extremamente instável. Falar em intimidade é falar em vida doméstica, em relações de amizade próxima, em ausência de cerimônia, em familiaridade. Mas usamos intimidade também para o contato sexual, comportamentos atrevidos e até para ambientes aconchegantes. Mas como não poderia deixar de ser, intimidade é o extremamente pessoal, que diz respeito aos atos, sentimentos ou pensamentos mais íntimos de alguém. Quando falamos na vida privada, a vida privada tem, por sua vez, vários níveis, né? Eu posso falar em vida privada como a minha vida profissional, onde eu ganho dinheiro, onde eu me sustento. Eu posso falar na vida privada como um espaço sobre o qual os outros não têm o direito de olhar, porque é um espaço meu. Agora, eu posso falar também num recorte mais específico da intimidade. A intimidade é mais específico do que a vida privada em geral. A intimidade diz respeito a algo que é quase secreto. Mas, sobretudo, se eu tiver que dizer o que distingue a vida privada da intimidade, eu diria, a intimidade é preciosa. A vida privada pode ser a nossa preferida, pode ter todas as vantagens, mas existe na intimidade algo que é precioso. Porque eu não posso definir a intimidade por um objeto preciso. Não posso dizer que a intimidade é o reino do amor. Sim, pode ser, provavelmente é. Eu posso dizer que a intimidade é o reino da amizade? Provavelmente é. Mas a intimidade pode variar muito conforme a pessoa. Para uns de nós, a intimidade pode ser, por exemplo, escrever alguma coisa, pintar alguma coisa, fazer algo que simplesmente que eu nem menciono aos outros. Pode ser algo que tem a ver com um segredo, uma coisa que é tão preciosa que eu faço dela um segredo. Para outras pessoas pode ser precioso, mas eu não fazer disso um segredo. É uma coisa de que eu me orgulho, que eu acho boa. Então, com todas as variedades da intimidade, o ponto que me parece que foca mesmo é ser algo precioso. Quer dizer, a intimidade não é algo reversível. Então, enquanto na minha vida privada eu posso eventualmente mudar de emprego, mudar de profissão, mudar de fonte de renda, aquilo que pertence à minha intimidade não é fácil de trocar. Então, é claro que nós também nos separamos, começamos vidas novas, mudamos de gostos, aquilo mesmo que constitui intimidade num momento pode deixar de ser em outro.
Eu dei o exemplo de alguém que escreve uma coisa, que pinta alguma coisa. Em outro momento, essa pessoa pode perder a vontade de pintar ou de escrever e fazer outra coisa que se revista dessa qualidade, mas o ponto crucial é essa intimidade não é de fácil troca. Assim, essa passagem vai ser sempre uma passagem mais demorada. Então, isso colocado, como nós podemos ver esse mundo da intimidade de maneira que ele seja valorizado? Quer dizer, eu parto do princípio, ele é precioso. Sabemos nós o quanto ele é precioso? Sabemos nós valorizá-lo? Mas como às vezes nós não valorizamos o que para nós é precioso nos dois campos. Nós valorizamos o precioso no momento da perda, mas a preciosidade na sua manutenção, na sua conservação, na sua preservação, talvez não seja tão valorizada. Talvez uma coisa que devêssemos começar a pensar seria o que é efetivamente o precioso para cada um de nós e como nós podemos fazer que esse elemento precioso seja devidamente valorizado, não apenas na sua negação, mas também na sua posição, na sua afirmação. Seja precioso não apenas quando nós sentimos falta, mas precioso quando nós temos a coisa. E é algo que não isso não é fácil, claro, isso exige, antes de mais nada, uma espécie de mergulho interno, frequente, para não dizer constante, nas questões que para cada um de nós são preciosas. Nem sempre nós temos a noção clara do que é precioso. Muitas vezes nós achamos que uma coisa é importante quando ela pode ser importante em função do olhar alheio, mas não para nós mesmos. Ela pode ser importante porque nós vivemos numa sociedade que é dominada por um tipo do público que é a imagem da celebridade. Isto é algo que torna muito difícil a nossa percepção do precioso, do íntimo. Para isso, acho que conviria um pouco falar de um tema que, espantosamente, foi abandonado pela filosofia há mais de 200 anos e nunca foi assumido devidamente pela psicologia, embora ele seja central em nossa sociedade. Eu estou me referindo à vaidade. A vaidade é um tema que é estudado durante bons 2000 anos pela filosofia. Dos gregos até Rousseau, dos gregos até o final do século XVIII, estudar a vaidade é recorrente. Os filósofos mais variados discutem o que significa ela. A vanglória é quando eu meço o meu valor pelo olhar que os outros têm sobre ele, mas não pelo meu valor justo. Ele diz, existe uma glória justa, que é a percepção que eu tenho do meu próprio valor, sem exagero e sem diminuição. Quando eu sinto que eu tenho um determinado valor e não coloco nem mais nem menos. Agora, quando eu sou tomado pelo olhar alheio, eu começo a acreditar que o olhar dos outros é um metro adequado para o meu valor. Isso é extremamente delicado, porque o olhar alheio é extremamente instável. Nós não sabemos qual vai ser ele no momento ou no outro. E nós estamos numa cultura que está totalmente perpassada por isso. O primeiro horizonte disso, mais visível, são as revistas de celebridades e toda a cultura de celebridades. Qualquer portal importante que vocês entrem, vocês vão ver que terá uma coluna para clicar celebridades. E aí vocês podem saber uma série de coisas interessantíssimas sobre a vida de pessoas interessantíssimas e de uma riqueza interna extraordinária. Quero insistir um pouco na vaidade, por quê? Porque, por um lado, ela é extremamente presente, sobretudo no mundo da mídia, por outro lado, ela é extremamente não estudada. Ela não é estudada. Não lembro dos filósofos mais recentes terem trabalhado isso. Na psicologia, embora eu tenha frequentado, lido e eu mesmo feito terapias e análise, mas eu não lembro de haver nada, nenhuma análise que desse à vaidade o aprofundamento que se dá, por exemplo, ao complexo de Édipo. Sendo o complexo de Édipo é uma hipótese e a vaidade é uma evidência. Quer dizer, vaidade talvez seja algo que precisa ser explicado. E o complexo de Édipo é algo que talvez seja uma explicação. Vá lá. Mas, de qualquer forma, por que esse tema é tão subestudado? Porque nós abrimos mão dele 200 anos atrás. Eu posso até entender porque 200 e poucos anos atrás, praticamente terminam as sociedades em que a vaidade era panágio da nobreza, em que o nobre podia e devia ser vaidoso. E com os regimes democráticos e republicanos foram vindo à luz,
a vaidade deixou de ser uma coisa assim bem vista. Ela deixou de ser uma coisa que no âmbito político tem o valor que tinha numa corte de Versalhes, por exemplo, que ela era, vamos dizer, a matéria-prima. Mas, por outro lado, não é só no mundo da mídia que a vaidade é importante. Não apenas nos atores, atrizes, na gente bonita que está nas celebridades, mas também na gente não tão bonita que exerce os cargos. Por que a vaidade é tão importante? Por que isso é tão forte? E por que isso é tão cercado por outro fenômeno que é complementar, que é o da bajulação? Que talvez seja mais forte até, não sei onde é mais forte, se é nos fã-clubes ou se é em torno do poder. Existe um fenômeno complementar à vaidade, que é a bajulação. E a bajulação produz um terceiro fenômeno, que é o vaidoso acreditar no que é dito a ele. Então, quem está num cargo de poder tem essa lamentável tendência a acreditar no que lhe dizem. E acreditar que realmente a coisa tem importância. Tudo isso é o mundo da vaidade. O problema é o vaidoso acreditar. Talvez, e uma dúvida que eu tenho, inclusive, só para levantar uma questão, porque eu acho que essa questão, por si só, é um campo de estudos que, tendo sido abandonado, nós não temos quase reflexões mais novas do que 200 anos sobre a vaidade. Mas um ponto que me ocorreu muito é que as pessoas talvez não sejam tão enganadas pela vaidade. Talvez o vaidoso saiba muito bem quão vã é a vaidade dele. E de que ele tem, então, que procurar não estar sem algum... Ele procurar manter a caneta, manter um tipo de poder. Talvez isso haja também na celebridade que contrata um gestor de imagem. Uma pessoa que sabe que ela é importante porque está na novela tal, porque ganhou o Big Brother ou porque fez isso ou aquilo, mas sabe que isso passa logo, então ela contrata um administrador da sua imagem para que isso não dure, não seja tão fugaz. E então, talvez essa aflição faça parte disso. Mas tudo isso era para dizer exatamente da ameaça que paira sobre a intimidade. A ameaça que paira sobre a intimidade, em grande parte, tem a ver com o mundo da vaidade. Eu repito e exorto aqueles que nisso estejam interessados a estudarem esse campo tão promissor, porque tão abandonado, há 200 anos, não lavrado, cheio de erva daninha, cheio de desconhecimento hoje, que é o campo da vanglória, da vida vã, do orgulho e tudo mais, toda essa família grande de termos. Mas, enfim, por que isso ameaça a intimidade? Mas eu acho que você não se expõe muito no seu íntimo nessas redes sociais. Até que ponto da intimidade que uma pessoa que é minha amiga no Facebook, mas não participa da minha vida e das coisas que estão acontecendo, se sente íntima de alguma forma? A maioria das vezes eu sou mais político do que sou íntimo, para poder preservar muito mais a minha intimidade. Mas intimidade é o que eu tenho fora, o que eu tenho com a interação com as pessoas do meu trabalho, a interação que eu tenho com os meus amigos na praia, a interação que eu tenho com a minha família, com meus pais, enfim. Polui, não conspurca o que tem de precioso. Então, o que você tem de precioso, você preserva. Na hora que você se envaidece disso, na hora que você se orgulha disso, você está pondo isso em xeque, está colocando em um risco muito grave. Vida pública e vida privada. Uma separação tênue nos dias de hoje, onde tudo é revelado e exposto, onde a vaidade da exposição social prevalece sobre o mais precioso e sigiloso de nossa vida, a intimidade. Intimidade é você ter a liberdade de se expressar da maneira que você é. Eu tive um vídeo semana passada no YouTube que tem não sei quantos mil acessos de um cara que tá bêbado na balada chorando porque ninguém cutuca ele. O que fez esse rei se não devassar a intimidade? Ele pegou o que ele tinha de mais precioso e tolamente achou que ele podia expor o precioso e mostrar ao outro o que ele tinha de valioso. A mulher reage de uma maneira que pode até nos chocar à primeira vista, mas que é compreensível se a gente pensar na intimidade como algo precioso. Você não polui, não conspurca o que tem de precioso. Então, o que você tem de precioso, você preserva. Na hora que você se envaidece disso, na hora que você se orgulha disso, você está pondo isso em xeque, está colocando em um risco muito grave o que você tem de mais importante. Então, essa confusão do mundo íntimo com o mundo da vaidade é um problema sério que nós temos hoje. Nós podemos pensar, sobretudo no mundo das celebridades, essa questão de como se expõe a vida íntima. Isso é interessante, porque apesar de eu estar sendo crítico em relação a isso, ainda é mais interessante do que a vaidade na política, que a vaidade na política é um pouco mais envergonhada, é um pouco mais escondida.
A vaidade na celebridade é um pouco mais exposta, é um pouco mais inocente até, é um pouco mais tola. E é claro que tudo isso dá errado. É claro que essas coisas acabam trazendo problemas. Todo um mundo de exposições que é extremamente devastador para o íntimo. Então, quais cuidados podemos e devemos ter com a intimidade? Será que nós temos, enfim, o nosso meio cultural, pelo menos, mas, enfim, a sociedade em que a gente vive, do começo do século XXI, será que nós temos uma noção clara do que é intimidade para cada um de nós? Será que cada um de nós tem noção do que é íntimo seu, do que é precioso, do que convém que seja salvaguardado, do que convém que não seja exposto, que não seja posto em risco? Em que medida temos essa noção? Em que medida nos pautamos por ela? Ou em que medida fazemos erros? Um segundo ponto é o que ameaça a intimidade. Ameaça a intimidade a publicação, a vaidade, ou ameaça a intimidade também o desgaste? Tenho duas hipóteses. Primeiro, a nossa expectativa em relação à vida pessoal é muito alta. Nós temos uma expectativa de um nível de satisfação muito elevado, sobretudo quando entra em questão a paixão, o desejo sexual, etc. Nossa expectativa não é pequena. Segundo ponto, as crises que sobre nós se abatem, elas com frequência têm como escudo a pessoa que mais próxima de nós está, ou quem mais está perto de nós. E com frequência, é esse o ponto que mais é afetado. Então, o desgaste da intimidade tornou-se um ponto forte. Além da vaidade, da importância que damos ao olhar do outro, ao fato de que às vezes o olhar distante, o olhar externo, se torna mais importante do que o olhar próximo, além disso, o fato de a intimidade ser um espaço de choque, o lugar em que as coisas primeiro são afetadas e expostas à destruição, também é um ponto problemático. Eu acho que nós poderíamos talvez pensar e aprofundar um pouco essas questões. Como poderíamos fazer para que o espaço da intimidade seja mais rico? O espaço da intimidade seja mais, não apenas preservado, mas mais rico. Eu também não quero com isso dizer que o espaço da intimidade é uma espécie em via de extinção. Não estou querendo colocar na lista das espécies do World Wide Fund. Quer dizer, não é isso. É colocar a intimidade como algo que é valioso, mas com que temos uma certa dificuldade, a que temos às vezes uma certa dificuldade de dar o devido valor. Tanto quanto temos, paradoxalmente, a dificuldade de compreender e estudar o que é a vaidade, que por sua vez aparece tanto no nosso meio. A vaidade é justamente um excesso. A vaidade entra justamente como momento em que eu não estou vendo, por exemplo, o desejo do meu corpo, ou o desejo meu. Eu não estou identificando o meu desejo. Eu estou construindo o meu desejo a partir do olhar dos outros. Então, o elemento principal da vaidade é que eu desloco o centro da atenção de mim mesmo para o que os outros vão achar. E numa sociedade como a nossa, a possibilidade de que eu pare de olhar por mim mesmo e passe a me olhar pelo olhar dos outros é exponencial. Quer dizer, chega um momento que eu nem sei mais o que eu quero, o que eu desejo. A possibilidade de eu perder totalmente a noção do meu desejo é muito grande. Tanto que há certos estilos de terapia ou de análise que pretendem, sobretudo, fazer a pessoa identificar o seu desejo, que é uma coisa que pode estar muito encoberta por camadas e camadas. O que eu acho fascinante em Rousseau, para pensar essa questão, é a ideia que ele tem do homem da natureza, que é o homem que enxerga a si próprio, que tem uma noção de si próprio adequada, que sabe, então, do que ele precisa, do que ele deseja, e que é pouco, muito pouco. Ele precisa da própria preservação, precisa estar bem. E o homem do homem, como ele chama, que é o homem que já passou por esse olhar alheio e está moldando sua ação pelos outros. A preocupação que eu tenho nesse caso é, sobretudo, com essa possibilidade de que o tempo atual esteja se marcando por um desconhecimento que muitas pessoas tenham do que elas próprias efetivamente sentem o desejo. Quer dizer, e se o nosso desejo tiver se tornado num mistério para nós mesmos? E se nós estivermos terceirizando o nosso desejo, ou terceirizando a nossa percepção de quem nós somos? No próximo bloco... Quer dizer, o medo da gente se expor se torna tão grande
que nós acabamos não nos expondo. Quer dizer, a gente acaba fazendo as coisas nos lugares trocados. A gente abre a intimidade para quem não deve, e a gente fecha a intimidade para quem deve. Eu gostaria que você abordasse um pouco mais a questão da intimidade, não ligada especificamente ao corpo, ou especificamente a manifestações de nudez, enfim, relações sexuais, mas uma intimidade diferenciada. Uma intimidade como um ser, né, que pode ser devassado sem expor, por exemplo, o corpo. Eu acho que a intimidade pode cobrir qualquer coisa. Por exemplo, pode fazer parte da minha intimidade eu tenho um interesse cultural que eu não quero compartilhar com outras pessoas, eu não quero que saibam. Se eu pintar ou escrever, e isso para mim foi uma coisa muito importante, ao mesmo tempo uma coisa que eu não quero repartir, não posso repartir talvez. Não sei se não posso ou não quero. E no fim não sei se é muito importante a diferença. Pode ser que eu tenha uma noção de que o que eu estou fazendo de arte é de má qualidade. E não queira um olhar crítico, porque eu estou colocando a mim mesmo nisso. Então, eu acho, ou sei, também não importa se eu acho ou se eu sei, que é de má qualidade. Mas o fato o que eu quero insistir é que a intimidade não é apenas o que diz respeito ao corpo, ao sexo ou à relação amorosa. A intimidade é qualquer coisa que a gente designe como sendo bastante preciosa para nós. Um pintor que tenha feito uma obra na qual ele tenha colocado toda a sua alma, verdade que esse é um pintor do século XIX, né? Não é um pintor de hoje, é um pintor romântico. Mas um pintor colocou toda a sua alma na obra e vai vendê-la. Então uma parte dele está indo embora. O escritor não tem isso, o cineasta não tem isso, mesmo o músico não tem isso. Agora, peguem esse belíssimo livro do Ian McEwan, On Chisel Beach, na praia, do casamento que dá errado porque os dois não têm educação sexual e eles se casam praticamente na véspera da liberação sexual. Então, é um livro curto, extremamente tocante, bonito, e a tragédia dele está que 2, 3 anos depois tudo teria sido diferente. Sabe, eles teriam sido talvez felizes. Mas a moça, antes deles se casarem, ela uma vez tocou uma peça, ela é musicista, ela tocou uma peça e ele ficou entusiasmado, e ele que não entende nada de música, mas falou, no dia da estreia eu virei e sentarei nesse mesmo lugar, o 9C, para te ouvir. E anos depois de separados, ela toca essa peça, na mesma sala. E ela olha para o 9C, para ver se o vê. Então, uma coisa de... A gente sente aí o que é o valor da intimidade. Quer dizer, ela tem um valor da intimidade muito agudo. Quer dizer, nesse desencontro amoroso trágico que esse livro expressa, nós notamos uma mulher que mesmo, enfim, provavelmente, pelo que o livro conta, nunca mais ela teve uma companhia amorosa, depois de ter esse homem que ela amou, jovem, e com quem praticamente não chegou a ter um ato sexual. Mas essa mulher tem uma noção da intimidade. E quando ela toca, uma música que ela preparou, toca para todo mundo, claro, ela está olhando para ver se o ex-marido dela, cujo casamento foi anulado há 5, 10 anos, uma pessoa que então sumiu da vida dela, se ele está ali para escutá-la. Ela está querendo dar o melhor de si para o homem que ela ainda ama. Eu acho que isso é muito bonito para a gente pensar em intimidade para além do trivial, para além do estoque habitual das coisas íntimas. Eu tenho filhos pré-adolescentes e eu vejo assim, tem uma conduta padrão que eles seguem, uma coisa de agradar, né? Eles têm uma questão parecendo uma tribo, a aceitação da tribo. E eu fico me perguntando se era assim no meu tempo, eu não consigo identificar. Eu sinto um pouco um desafeto, um desapaixonamento pelas coisas todas. É só uma conduta meio padronizada, um fast food, me parece, né? Se podemos chamar assim, sem um afeto, sem uma ligação. E eu fico pensando, você puxa para cá ou deixa seguir e a gente fica né, eu me sinto meio idiota. O foco da sua questão, eu tenho um pouco de dúvida sobre essa ideia de que toda a juventude se torna uma espécie de rebanho. Eu acho que o fenômeno existe, mas existe um outro aspecto dele que é o seguinte: as crianças ou adolescentes ou pré-adolescentes que se sentem, de certa forma, excluídas. Quer dizer, então, ou você tem talvez essa conduta meio padronizada, ou a pessoa que não tem essa conduta padronizada se sente excluída. Chamada de nerd, é chamada de tal ou qual coisa,
tem mais dificuldade de namorar as meninas, tem mais dificuldade de ter êxito nisso ou naquilo. Então, outro dia eu estava falando com um sobrinho meu e ele dizendo que uma coleguinha falou para ele que se ele queria namorar, ele tinha que ter nota ruim, tinha que aprontar, fazer bagunça na sala, um monte de coisa. O menino olhando para mim, bom, o que eu vou fazer? Né? O que eu faço nisso? E o que você pode dizer assim, não? Cara, aos 20 anos tudo vai estar melhor, daqui a uns 8 anos vai estar tudo melhor, mas olha, enquanto isso, coma o pão que o diabo amassou, não tem muita alternativa. O que a gente pode falar? É complicado. Quer dizer, o que eu acho que a gente pode falar mesmo é tentar sempre colocar uma perspectiva de mais paciência, sabe? E, sobretudo, reforçar nas pessoas o que elas são, sabe? Eu acho que saber o que a pessoa é complicado, porque eu não quero dizer que há pessoas que são, vamos dizer, de conservadoras, rígidas, etc. Isso pode ser um produto do meio social que possa e precise ser consertado. Mas eu acho que se uma pessoa tem mais um perfil de nerd, ela é isso, sabe? Então, o que vai fazer? Vai encontrar alguém. Vai ter alguém. Acho que a gente deve procurar evitar entre os jovens é o espírito de rebanho. Isso é muito ruim. É uma tendência, mas ao mesmo tempo é muito ruim. Tentar evitar. Tentar reforçar quem se sente discriminado para dizer, seja o que for, seja porque você é judeu, seja porque você é estudioso, seja porque você é feio, seja porque você é muito bonito, seja porque for, você valorize isso. Acho que esse é um ponto que talvez já ultrapasse um pouco até a questão da intimidade, mas acho que é o papel nosso como educadores, ou como pais, ou como pessoas preocupadas com a sociedade. Hoje, todos nós estamos na vida pública por causa da internet. Né? Então, desapareceu essa. Então, nesse mundo, a preservação da intimidade é positiva e nós estamos todos lutando para preservar um mínimo de intimidade. Acontece que no relacionamento pessoal é o contrário. Você vê os psicanalistas falarem aqui o dia e noite, é que está muito difícil. O grande problema é que as pessoas não conseguem compartilhar a sua intimidade. Então, no relacionamento pessoal, no casamento, na relação de amizade e na relação familiar, a gente está vendo o problema inversamente. Que as pessoas não conseguem, de alguma forma, estabelecer um relacionamento, um elo, um vínculo que contenha uma intimidade que tem que ser, neste mundo, não mais preservada, mas sim, de alguma forma, exposta. Na verdade, o problema do tipo de discussão que a gente está fazendo, e também que um psicanalista pode fazer, é que, em boa parte, a gente está falando a partir de percepções pessoais. Quer dizer, a gente não tem... É difícil ter uma pesquisa sobre isso. Uma pesquisa que diga, bom, na sociedade como está a intimidade. Assim, uma pesquisa quantitativa, o que a gente pudesse dizer, bom, quais pessoas preservam mais a intimidade, etc. E o risco que temos no nosso tipo de trabalho, seja o meu em filosofia, seja o do psicanalista, é o da gente, às vezes, pegar as exceções e não as regras. Esse risco existe. Quer dizer, o público que vai a um divã de psicanálise é um público muito pequeno em relação ao todo da população. O público que é alvo de uma reflexão de um filósofo, de um antropólogo, também é um público escolhido, às vezes, porque o significante chama atenção e não necessariamente porque o significante tenha frequência. Sem querer entrar muito nessa discussão, mas, digamos, o sociólogo se ocupa muito da frequência dos fenômenos. O antropólogo, o filósofo e o psicanalista se ocupam muito pela significância dos fenômenos. E os fenômenos que chamam mais atenção são justamente, com frequência, paradoxalmente, ou muitas vezes, os excepcionais. São os que chamam mais atenção. Então, a gente não sabe. Agora, isso posto essa confissão de uma certa dificuldade de generalizar o que eu percebo, ou de generalizar em geral essa questão que a gente está colocando, a ideia de que esteja difícil a gente partilhar a intimidade, ou seja, construir a intimidade a dois, é uma ideia interessante, porque talvez a blindagem, quer dizer, o medo da gente se expor se torna tão grande que nós acabamos não nos expondo. Quer dizer, a gente acaba fazendo as coisas nos lugares trocados. A gente abre a intimidade para quem não deve, e a gente fecha a intimidade para quem deve.
Mas se a gente parte do princípio de que nós estamos numa fase de mudanças intensas e que a velocidade dessa mudança é intensificada, a gente pode pensar também que tudo se aprende no devido tempo e que tudo isso vai, de alguma forma, decantar-se. E que em algum momento, não estou dizendo que nós vamos entrar numa serenidade, num equilíbrio, e que nós vamos entrar numa sociedade não mutação. Talvez a mutação seja o caminho de agora para frente. Talvez nunca mais pare de haver mutação veloz na sociedade. Nós estamos aprendendo a lidar com essa escala nova da intimidade e da não intimidade. Isso tudo começa. Dá certo, não dá certo, uma rede social é sucedida em 12 meses por outra rede, aquela que fazia sucesso, que bombava no ano passado, desaparece. Eu acho que tudo isso depende muito de como nós vamos administrar tudo isso, como nós vamos, como isso vai se decantar. Isso é a minha perspectiva, vamos dizer, otimista em relação a isso. Porque é claro que eu poderia ter uma perspectiva mais pessimista e dizer, de fato, estamos diante de uma crise muito radical. Mas o ponto que eu acho muito positivo, que talvez me faça datar do pós-Segunda Guerra Mundial, essa fase de mudanças intensas, é que, por pior que esteja todo o quadro, essas mudanças intensas representaram um avanço grande na liberdade e na verdade. Nós lidamos mais com a verdade dos relacionamentos, a verdade dos sentimentos, do que sociedades anteriores. E nós estamos acostumados ao valor da liberdade mais do que sociedades anteriores. E essas duas coisas, verdade e liberdade, são dificílimas. É dificílimo lidar com a verdade, seja dizer a verdade, seja dizer-se a verdade. Às vezes é dificílimo dizer a verdade para si próprio. E a liberdade, reivindicá-la e reconhecê-la, é muito difícil. Eu acho que, vamos dizer, algumas décadas, por mais veloz que seja o processo de mudança, onde ele é lento, é no trato desses dois pontos cruciais. Quer dizer, como nós podemos fazer isso? Como diz o personagem feito por Marcello Mastroianni, num momento de 8,5, do filme 8,5. Eu queria poder dizer toda a verdade sem ferir ninguém, sem magoar ninguém. Talvez seja esse um dos pontos, poder dizer toda a verdade sem que isso cause infelicidade. E poder lidar com a liberdade sem que isso acresça a infelicidade do mundo. Talvez, enfim, é o que me ocorre de resposta a você nesse momento. O nosso programa fica por aqui. Mas tem mais Café Filosófico no nosso site. Tchau.